uns e outros, o Senhor nos escolheu para poder prestigiar a Tua presença e fazer parte daqueles que vão conhecer a Ti. Te agradecemos por isso. Eu oro para que agora o Senhor fale. Eu estudei a mensagem, eu me preparei, mas eu entendo que a liturgia é sua, o controle é seu, a vontade é tua. O que eu tenho para oferecer talvez sejam algumas boas palavras, mas o Senhor tem palavra de vida e vida eterna. E que o Senhor despeje o maná aqui, não eu. Que seja a sua vontade, não a minha. Ainda que eu fale frases com bordões, uma oração um pouco mais gritada, a tua palavra faz a diferença. E que ela seja ministrada aqui, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Pode se sentar. O cenário aqui é o seguinte: antes que eu entre na mensagem, eu gostaria de explicar o que está acontecendo aqui. Havia uma mulher com um espírito de adivinhação naquele local. E essa mulher, ela trazia muito dinheiro aos seus donos. E aí, de tanto ela ficar perturbando Paulo e Silas, dizendo: aí vai um grande homem de Deus. Não precisa de espírito de adivinhação para saber quando é um homem de Deus. A gente reconhece. E esse espírito normalmente falava todas as vezes: aí vai o homem de Deus. Sendo que chega um momento em que Paulo começa a ficar enfurecido. E ele repreende esse espírito maligno, esse demônio sai. E os homens que recebiam dinheiro com tais revelações vão ficar tristes, vão ficar bolados. E vão dizer o seguinte: vamos dar uma surra neles, porque eles acabaram com aquilo que me trazia dinheiro. E vamos prender eles dois na cadeia. E assim acontece. Tiram a roupa deles, batem neles até que eles fiquem bem machucados. E depois jogam ele na cadeia. A gente sabe que nós somos seres, segundo a psicologia, emocionais. Agimos pela flor da pele, pela emoção. Somos criaturas que não pensam duas vezes antes de agir. Somos impulsionados a só fazer. Mas através desse texto, Paulo e Silas vai nos revelar sobre a racionalidade de Deus. A viver segundo a ótica da racionalidade de Deus. O texto vai nos informar que Paulo e Silas foram surrados, machucados, agredidos. E foram jogados dentro de uma cadeia. A resposta a todo esse tipo de revolta não foi murmurar, não. Eles não viraram ateu, não viraram bandista, eles não pularam o muro. Não, eles não tiraram a crença de Deus e falaram: Senhor, Tu está comigo até aqui. Aí eu apanho por pregar a Tua palavra e agora o Senhor me abandona? Não. Eles vão chegar dentro daquele lugar, daquela cela, bateu meia-noite e eles se encontram orando e louvando ao Senhor. Eles não estão cantando música, não. Eles não estão murmurando, eles estão orando e louvando ao Senhor. A diferença do louvor para a música é que música é vinculada ao meu estado emocional, psicológico e físico. Se eu estou triste, eu canto música triste. Eu escuto música triste. Eu posto música triste. Isso é um fato. Louvor não. Louvor não tem a ver com o que eu estou passando, o que eu penso ou quem eu sou. Louvor tem a ver com ele. Louvor tem a ver com a realidade dele. Louvor é mais ou menos assim: a gente chegou quebrado, cansado, machucado. O diagnóstico foi enfermidade, mas nos lábios havia um louvor dizendo assim: ó, Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. O dinheiro está acabando, a comida está ficando pouca, a porta fechou, mas nos lábios tem um louvor: Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Aí o tempo vai passando, a idade vai chegando, a promessa vai ficando distante, a esperança já não existe mais nos lábios. E ainda que eu não mereça, permanece fiel, Senhor, meu Deus, fiel. É porque a realidade de Deus, ela é um pouco diferente da nossa. A realidade de Deus vai gritar a seguinte mensagem: todas as coisas cooperam para o bem. O deserto coopera para o bem. Está machucado? Coopera para o bem. Foi jogado na prisão? Coopera para o bem. Mas se eu estou machucado demais, está cooperando para o bem. Mas me feriram, está cooperando para o bem. Mas estão me abandonando, estão me excluindo, as coisas não estão acontecendo, está cooperando para o bem. O texto vai informar que Paulo e Silas se encontram meia-noite orando e louvando uma realidade que não é a deles. E esse é o chamado da igreja. A
A igreja é chamada a viver pela fé. E fé nada mais é do que o firme fundamento daquilo que não se vê, não se toca, mas é. E é isso que devemos viver. Não devemos viver baseado no que acontece aqui, porque no mundo jaz o maligno. Devemos viver baseado no agir de Deus, na vontade de Deus, naquele que dá e naquele que tira, naquele que vai, naquele que levanta, naquele que é. Porque Deus, entendendo que se a gente vivesse baseado no que acontece aqui, a gente se frustraria, Ele vai chegar e dizer assim: não, no mundo tereis aflição, contudo tem de bom ânimo. Se tiver que viver de algum jeito, viva olhando para mim, porque eu sou manso e suave. O que eu tenho para te oferecer é muito melhor do que você tem para se oferecer. E eu não sei muito bem, o texto não relata, e ainda que eu fizesse todas as teologias existentes, eu não conseguiria adivinhar qual era a canção que Paulo e Silas cantavam. Mas eu imagino Paulo e Silas fazendo uma reunião no período de louvor, dizendo: vamos cantar assim, ó: há poder no nome de Jesus. Novamente, Silas: há poder no nome de Jesus. Aí Silas vira para ele: pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Silas, eu acho que a gente pode intensificar isso. Aí eu imagino agora Silas olhando para Paulo dizendo assim, ó: ouço cadeias quebrando. Paulo é profético, vem comigo. Ouço cadeias quebrando. Silas, eu acho que o negócio está ficando diferente. Ouço cadeias quebrando. E de repente há um tremor naquele lugar. As paredes começam a rachar, o chão começa a ficar instável, do teto cai pedra e a porta cai. E eu fico me perguntando qual é o sentimento de ver uma porta aberta. Porque esse cenário vai me ensinar duas lições. E a primeira lição é que nem toda porta aberta é passagem. É que a gente tende a ver porta aberta e querer correr, andar. Mas aí Jesus vem nos ensinando que porta aberta é uma afirmação do caráter dele. É ele dizendo: eu abri a porta para mostrar que eu posso, que eu sou onipotente, presente, ciente. Se você precisar eu faço, se eu ordenar acontece, se eu pisar, irmão, esquece, acontece. Isso é Deus afirmando. E a segunda lição que Deus vai nos ensinar através da porta aberta é a respeito de eliminação. Eu vou falar de uma maneira um pouco informal e eu sei que vai apertar, mas não dá para ser discípulo se toda porta aberta a gente quer correr, não dá. Paulo e Silas vai nos ensinar a respeito de uma expectativa de quem fica, de quem decide ficar no processo de Deus, de quem entende: olha, vai doer, mas eu vou ficar, porque eu faço parte do time que fica, não do que corre, não do que pensa nos próprios interesses. Certa vez, alguns discípulos estão com Jesus no deserto, e aí Jesus vai dizer: olha só, a gente tem que servir essa multidão. O que tem aí? Tem alguns pães e uns peixinhos, e a multidão se alimenta. E aí Jesus falou: vocês só queriam comer, agora vocês já estão indo embora. Aí ele vai chegar para os discípulos e vai falar: mas e vocês? Também não vá com eles? Não, mestre, não vamos. E eu imagino Jesus perguntando: mas por que vocês querem ficar? Porque a gente entendeu que a gente tem que ficar, que nem toda porta aberta é caminho, não é? É que a gente quer ver porta aberta, mas não quer consultar a Deus. Já viveu esse cenário de algo muito bom apareceu, você entrou e depois tudo se tornou ruim? De Deus, a gente abriu um emprego maravilhoso e a gente fala: Deus honrou, e Deus falando: não fui eu que abri, não. O emprego é maravilhoso, paga bem, mas não consegue ter tempo para Deus. Ele está falando: viu a porta aberta e correu. Não dá para ser discípulo. Discípulo escolhe ficar quando o cenário não é bom. Discípulo escolhe ficar, ainda que seja prisão, ainda que seja surra, ainda que doa. Discípulo decide ficar. E eu fico me perguntando qual é esse sentimento. O sentimento de quem fica. Porque a Bíblia vai relatar um milagre maravilhoso. Eles estão louvando, a porta abre, as cadeias quebram. Mas por que a Bíblia não relata o que Paulo e Silas estão sentindo no momento do processo? Talvez a Bíblia não sabe explicar, mas se eu perguntar, você sabe o sentimento que é ficar no processo, ver uma porta aberta e eles falam: não é para sair. A gente sabe o que é ter uma enfermidade, fazer campanha e Deus falar: não, ainda não é o tempo. Eu acredito que esse cenário não é um pouco diferente do que eu e você está vivendo.
de estar em um momento difícil com Deus e orar para Deus, fazer campanha, fazer jejum, chegar a ser ousado, beber óleo ungido, Deus fala, não, ainda não é o momento. Ninguém fala dessa fase, da fase do não de Deus. Mas o não de Deus não vai apontar um Deus que é ruim, não. Vai revelar o caráter de pai. É que pai, para treinar filho, precisa dizer não, senão a gente fica mimado. Alguns de vocês que são pais, se vocês dissessem sim para tudo que seu filho pede, será que ele não estaria mimado demais hoje? Estaria fazendo birra, estaria chorando à toa? Eu lembro de uma vez que eu saí com minha mãe e minha mãe falava assim, eu não sei quantos foram criados assim, mas eu vim de família nordestina e é o seguinte, vou te entupir de comida aqui para quando a gente sair você não pedir nada. E aí eu comia até minha barriga ficar enorme. E aí a gente chegava, eu via algum doce, minha mãe falava assim, você já comeu? A desculpa dela era essa. Aí teve um dia que eu falei assim, não vou comer, não vou jantar, porque se a desculpa dela é que eu já vou com a barriga cheia, se eu estiver com a barriga vazia, ela vai ter que comprar. Aí eu cheguei, não comi, tudo mais, falei, não mãe, não quero comer não, minha barriga está toda tranquila. A gente foi no parque, primeira barraca, hambúrguer, falei, mãe, quer ela? Não. Falei, tá bom. Cachorro quente, minha mãe, não. Tudo que poderia ter ali para comer, eu estava pedindo e ela falou não. Chegou em casa, ela falou assim, você tem que entender que dinheiro não nasce em árvore. Quando ela falou aquilo ali me quebrou. Porque eu falei, ué, como assim? Meu pai e minha mãe não é rico, não tem dinheiro para tudo. Eu achei que vocês trabalhavam para me bancar, para me dar tudo que eu queria, né? Eu imaginava isso. E aí minha mãe me ensinou a não ser menina, a ser homem. Ela me ensinou o seguinte princípio, se eu falar sim para tudo que você quer, você não vai dar valor ao que você tem. E eu nunca dei tanto valor a um arroz com feijão como naquele dia. Eu cheguei em casa cheio de fome, eu nunca comi com tanta força, tanto desejo. Se eu soubesse, eu tinha comido antes. E aí Deus vai ensinar esse princípio para Paulo e Silas e também através desse texto para a gente. Não dá para Deus falar sim para tudo que a gente pede, não dá. E isso não vai revelar um Deus ruim, vai revelar um Deus que está dizendo, olha, se eu te der agora, a chance de você me abandonar ali na frente é um pouco grande. Então deixa eu falar não. Deixa eu falar não para você, porque eu quero entender se você está aqui pelo que eu posso fazer ou por quem eu sou. É um pouco difícil, mas as coisas vão se acertar. E aí esse texto, esse cenário, vai revelar dois tipos de preso. O preso que está dentro da cadeia, preso por fora, e o que está fora da cadeia, preso por dentro. Eu sei que é um pouco complicado, mas é bem fácil de entender. Paulo e Silas dentro da cadeia, preso por algemas. O carcereiro do lado de fora, preso por dentro. Porque é o seguinte, a Bíblia agora vai narrar que a cadeia quebrou, tudo aconteceu, as portas foram abertas, e o carcereiro vai pensar o seguinte, não tem mais ninguém. A gente demorou tanto tempo prendendo pessoas, que agora quando eles chegarem aqui e ver que está tudo vazio, eles vão querer me matar. E ali nasce um sentimento de depressão naquele homem, e ele tenta arrancar sua própria vida. Paulo e Silas lá dentro diz, não, estamos todos aqui. É alguém que está do lado de fora, mas está preso pelo lado de dentro. Sabe aquele lugar que você disse que não pisaria mais? Deus te libertou, mas tem gente lá preso por dentro. Sabe aquela festa de família que você falou, não vale mais a pena ir? Você foi liberto, mas eles estão presos por dentro. Sabe aquela amizade que você falou, não, está muito chato, só quer ficar falando coisas que não tem sentido. Você foi liberto por fora, mas ele está liberto, está preso por dentro. E esse cenário, ele não é muito difícil de entender, a gente não precisa de uma conta, a gente não precisa de uma super matemática para entender o que está acontecendo aqui. É que muitas das vezes Deus ele não precisa de muito. Sabe aquela frase de efeito? Deus não precisa de quantidade, precisa de qualidade, é um fato. Deus precisa daqueles que foram de fato libertos para libertar outros. E não é porque ele não tem poder para fazer, ele tem poder para fazer. Deus ele quebrou uma algema diante de homens, ele pode libertar um coração. Eu conheço um Deus que dá sandália e cura câncer. Eu conheço um Deus que resgata e faz. E a pessoa que está dizendo isso não é só um jovem que está aqui pregando a palavra de Deus porque veio do mundo e hoje está apaixonado, não. É alguém que estava do lado de fora e falou assim, Senhor, se Tu é o Deus da igreja que faz com que as pessoas fiquem pulando e falando aqueles negócios estranhos, me mata. Porque eu não aguento mais viver essa vida. Eu sei o que eu estou falando. Eu tenho propriedade para falar de morte porque eu já pedi. Já estive de frente dela algumas vezes e te falar, não é muito legal não. A gente imagina que a morte vai ser linda e poética, vai ser bonito. Fecharemos os nossos olhos e tudo acontecerá. Quando 3 horas da manhã o demônio aparece dizendo, eu quero você. E aí você se arrepia, aquele sentimento de medo vem sobre a sua alma, você não consegue se mexer e chora.
mas ninguém escuta e de repente você vê que aquilo ali é o espiritual se materializando. E aí você entende, pedir morte, e a morte veio. Mas aí chega um Deus de vida e diz, não vou te ouvir não, porque o que você quer é morte, mas o que eu quero é vida. Então eu estou falando de um cenário que eu vivi, que talvez a gente está vivendo. A gente sabe o que é estar preso, orar para um Deus, a porta abrir, e ele fala, não, eu até tenho um esboço aqui. A gente tende a escrever o que vai falar, aí chega o Espírito Santo e diz, fala assim, diz assim. Então nesse momento, eu vou ser como Paulo, ousar dizer como ele, eu considero nada, tudo aquilo que eu aprendi, para considerar o que ele fez importante. Então eu estou ministrando para corações aqui que a porta abriu, o cenário mudou e Deus está dizendo, não é o tempo. Ainda não é o tempo da cura, ainda não é o tempo da libertação. E isso não significa que Deus não vá fazer, não. Não significa que Ele também não é capaz. É só que o tempo dele é melhor que o nosso. É um Deus que brada nessa noite, dizendo como a nossa irmã trouxe, não chore, quem cuida de você não dorme. É o mesmo Deus que diz assim, eu cuido de ti, eu cuido de ti. É o mesmo Deus que brada na cadeia e quebra tudo aquilo que te prende, aquilo que te algema, quebra as cadeias da sua família, põe a porta para fora, mas diz, ainda não é o tempo de ir para fora. A gente como igreja precisa entender uma verdade, a obediência gera salvação. Paulo e Silas poderiam sair, porque neles não haviam culpa, não havia um mandado de prisão. Não, por Jerusalém, Israel, não havia um cartaz escrito, procura-se, Paulo e Silas. Aqueles outros presos estavam lá porque eles tinham justificativa. Eram assassinos, estupradores, homens que fizeram mal para a sociedade. Eles deveriam estar presos, Paulo e Silas não. Então, no momento que a porta foi aberta, eles poderiam sair, eles tinham legalidade para isso. Mas sair sem a permissão de Deus, irmão, é cruel. E Moisés, entendendo essa verdade, ele vai dizer o seguinte, não me fale para isso se o Senhor não vai comigo. Não manda eu ir se o Senhor não for comigo. Moisés está olhando para Deus e está dizendo assim, Senhor, eu sei o que acontece quando o Senhor não está. Eu sei o que acontece quando o vale de ossos secos não tem a presença de Deus. Eu sei que 12 anos de uma hemorragia acontece sem a presença de Deus. Eu sei o que acontece com uma igreja sem a presença de Deus. Então não manda eu ir. Paulo e Silas só está reproduzindo aquilo que Moisés começou. Ele está dizendo, Senhor, tu abriu a porta, mas ainda não chegou salvação aqui. A gente foi liberto, mas ainda tem gente presa aqui dentro. É uma mensagem rápida, objetiva. Paulo vai chegar, aquele carcereiro vai chegar e vai dizer assim, olha, a gente ainda está aqui, os presos estão aqui. E aí vai acontecer que Paulo e Silas vão para a casa desse homem, vão comer, e o versículo 34 vai explanar uma verdade, e a verdade é o seguinte, que o carcereiro, que estava preso por dentro, pôde cantar o hino da vitória, dizendo, hoje eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não sou eu que estou dizendo isso para você glorificar, é o texto afirmando, o carcereiro, preso por dentro, vivendo um testemunho de dor que ninguém imaginava, porque te falar é muito fácil rir, é muito fácil. A gente só precisa abrir a boca e mostrar o dente, é fácil demais, não tem segredo. Não tem segredo pregar quebrado, não tem segredo. Você estuda, lê e aplica. Não tem segredo cantar machucado. A letra da música já está feita, você só precisa decorar e cantar. O instrumental só precisa vir com você, não tem segredo. Mas não dá para sustentar uma máscara durante tanto tempo. E Deus nem quer isso. Deus não vem buscar uma menina que está machucada, vem buscar uma noiva sarada. Então a gente precisa estar sarado na presença de Deus. A gente precisa estar curado na presença de Deus. E para que a gente esteja curado, primeiro a gente precisa apresentar as nossas dores. E aquele homem, com um grito, apresentou isso. No momento que ele puxa a espada para fora e tenta contra a própria vida, ele gritando, eu não consigo mais. Eu estou nesse emprego, eu estou sustentando a minha família, eu até estou vivendo a vida, mas eu estou preso por dentro. Eu estou prendendo muita gente por fora, mas é eu que estou preso por dentro. Eu estou botando grade muita gente por fora, mas sou eu que estou com grade por dentro.
E aí Deus usa 2 homens de Deus para poder quebrar aquilo ali e trazer salvação. Talvez, assim, só talvez nem era isso que você queria escutar, mas talvez a cadeia que vai quebrar nem vai ser a sua, mas vai ser você que vai quebrar de alguém. Quando Deus pede o barco de Pedro, não é para mostrar que Jesus também sabe pescar, é para mostrar para Pedro, olha, quando eu estou no barco, o negócio muda. Sabe o que a gente declarou quando Pamela cantou? E Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui, sua presença ainda é fogo sobre o altar. Isso é uma verdade que ele é aplicada em gerações e gerações. É o seguinte: Abraão vai sair da sua terra, do meio da sua parentela, o texto a gente já conhece, e ele grita essa verdade, porque Abraão não vai sair se Deus não for com ele. Moisés é a mesmo padrão. Os discípulos é o mesmo padrão. A mulher do fluxo de sangue não ia correr atrás de alguém sabendo que ela corria o risco de ser apedrejada se ela não entendesse que haveria cura. O centurião não iria olhar para os olhos de Jesus e dizer, olha, basta uma palavra sua, se não bastasse uma palavra de Deus. Eu não estou querendo trazer complicação à sua mente, aplicando um monte de coisa para que você não entenda. No final, é só uma verdade que eu quero dizer. Ainda há poder no nome de Jesus. Ainda há poder no nome de Jesus para quebrar cadeias que não secam por fora, mas também é que está aqui dentro. Sabe aquela cadeia que a gente está presa aqui dentro, que talvez seja um sentimento de inferioridade, de depressão? Mas, Maxwell, depressão é só para jovem, é. O texto não diz a idade daquele homem, mas eu tenho certeza que ele não era jovem. Não é chamando ele de velho, mas alguém que está trabalhando na cadeia, que é carcereiro, com certeza não tem 19 anos, nem 20, nem 15, nem 24. No mínimo eu chutaria uns 37, 38. Sentimentos de depressão. A gente tem que parar de normalizar ou ficar triste do nada. Isso é uma cadeia interna. A gente tem que parar de normalizar a inferioridade. Isso é uma cadeia interna. Como eu disse, é muito fácil subir aqui em cima e fazer qualquer coisa. É muito fácil. Agora, o que não é fácil é sustentar a mentira de si próprio. Então, já declarando que cadeias possam ser quebradas em nossa alma, em nome de Jesus. Jesus, nós entendemos que há poder no teu nome. Se o centurião não iria dizer isso, eu trago essa afirmação como quem declara, basta uma palavra sua, Jesus. Basta uma palavra sua, Jesus. Literalmente uma palavra sua, porque hoje pisamos no haja de Deus. Porque quando o Senhor diz assim, ó, haja firmamento, hoje pisamos no firmamento. Então, Paulo, Silas, que escutam agora essa mensagem, a cadeia de fora quebrou, agora se permita quebrar daqueles que estão com cadeia aqui dentro. Eu sei que é um pouco complicado ser usado por Deus, eu sei. Eu sei sobre retaliação, eu sei sobre mundo espiritual, não porque eu sou super espiritual, mas porque eu ouço muitas irmãs de intercessão, de oração, dizendo, ó, foi beleza, eu orei, o demônio saiu, mas a minha casa ficou de cabeça para baixo. Eu entendo sobre isso. Eu sei como é difícil ser usado por Deus. Alguém carregando o poder de Deus foi parar na cadeia surrado. Alguém que carregava a presença de Deus foi para a cadeia machucado. Eu sei que é difícil ser usado por Deus, mas nada há de se comparar à glória que vai ser revelada. Quando Deus faz o seguinte convite, deixa eu te usar, não é para que a gente se auto-engrandeça, não é para mostrar que a gente é super espiritual, é que a sua cadeia já foi quebrada. Então me perdoa a palavra, mas não seja egoísta. De graça recebemos e de graça devemos fornecer. Quem foi muito perdoado, muito ama, e nós fomos muito perdoados. Não estou querendo ser poético para poder mexer no teu emocional. Eu estou querendo falar de uma verdade que eu e você vivemos. Sendo sincero, entre você e você mesmo, era para você estar aqui. Debaixo de toda a palavra de maldição que talvez você recebeu, o cenário contrário que você nasceu, debaixo de uma família turbulenta, eu sou o primeiro a levantar a mão e dizer, o meu cenário era morte. Às vezes brincando com Jesus,
Eu falo, Senhor, não dá? Como que é isso? Hoje eu oro por cura, sendo que eu estava doente? Não faz lógica para mim. Nós estávamos nesse cenário. É engraçado como Deus conduz o culto. A gente começa com uma palavra, vai acontecer, vai fazer, e Deus vem e fala, hoje eu quero curar. Como eu disse, é muito fácil. É muito fácil segurar esse microfone e estar totalmente destruído por dentro. É que o chamado, ele não exige totalidade e sanidade mental, ele exige disposição. É alguém que levanta a mão e diz, eu quero, então vem. Mas entre os discípulos havia alguém que estava preso por dentro. Entre os 12 ainda havia alguém que precisava de cura, alguém que precisava de tratamento. Entre a família de Jesus ainda havia um que precisava também de tratamento, quem dirá nós? Quem dirá nós que muitas das vezes entramos nesse lugar dizendo assim, não, eu só quero adorar, eu quero ficar quietinho no meu canto. Sendo sincero, conhecendo o nosso Deus, você não acha estranho querer entrar nesse lugar e ficar quietinho no nosso canto? Me diz qual é o homem que teve contato com a glória de Deus e ficou quieto. Não tem como. Me diz qual foi o homem que viu a face de Deus e não quis gritar para todo mundo que viu. A mulher samaritana, vivendo uma vida de prostituição, teve um encontro com Jesus, e aí Jesus vai dizer assim, ó, só não fala nada, tá bom? E ela chega na cidade dizendo, tem um homem, um profeta de Deus, ele está lá no poço e ele disse a respeito da minha vida. Jesus agora vai chegar para um cego, vai curar e vai dizer, olha, só não fala nada. Primeira coisa, quando ele vira a esquina, tem um homem curando aqui nesse lugar. Não dá para ter contato com Deus e ficar quieto, não. Esse sentimento que vem e tenta te calar, te colocar no fundinho da igreja e fazer assim, não, fica quietinho, não toca não, você nem está bem para isso. Não prega não canta não, porque você nem tem capacidade para isso. Esse sentimento não vem de Deus. Porque o meu Deus não te escolheu para ficar sentado em